Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Tamires. A rotina com Pedro, vista de fora, poderia enganar qualquer um. Éramos o retrato de um casal equilibrado, vivendo num lar harmonioso. Mas, se eu fechasse os olhos e tentasse recordar o que nos fazia sentir próximos, não conseguia. A sensação era de estar flutuando em um espaço suspenso, onde os dias passavam sem deixar marcas, onde as conversas não passavam de palavras jogadas, e onde o que antes era parceria começava a se tornar um fardo. O tempo tornou-se um aliado cruel. Lembro-me de quando tudo parecia genuíno, quando ele olhava para mim com admiração. Pedro era o tipo de homem que, no início, encantava com sua intensidade. Quando começamos a sair, ele me elogiava pela inteligência e determinação, me chamava de guerreira, dizia que minha ambição o inspirava. Ele dizia, com um brilho nos olhos, que estar comigo era um lembrete de que ele também poderia alcançar grandes coisas. E eu, ingênua, acreditava que essa admiração fosse um sentimento sólido, à prova de qualquer mudança. No entanto, a vida tem um jeito curioso de transformar as pessoas, ou talvez elas revelam sua verdadeira face ao longo do tempo. Foi quando comecei a ascender na empresa que vi Pedro mudar. Cada conquista minha parecia diluir um pouco daquilo que ele sentia. A cada nova promoção, ele se tornava mais rígido, mais reservado, mais desconfiado. Ele não dizia isso abertamente, mas estava ali, no olhar crítico, no sorriso que não era mais de orgulho, mas de um julgamento contido. E eu, por mais que tentasse ignorar, sentia. Sentia o peso dessa distância silenciosa, o vazio que começava a se instaurar entre nós. Eu pensei que manter meu trabalho em segundo plano dentro de casa seria uma maneira de aliviar essa tensão. No fundo, eu queria protegê-lo de qualquer insegurança, fazer com que ele sentisse que o nosso casamento era uma união equilibrada. Decidi não falar dos desafios diários, das reuniões decisivas, das metas que bati antes do prazo, dos elogios discretos mas constantes que recebia dos superiores. Não queria que ele se sentisse diminuído, muito menos que visse nossa relação como uma competição. Eu acreditava, realmente, que o meu silêncio era uma forma de manter o equilíbrio. No entanto, para Pedro, aquele silêncio significava outra coisa, era, aos olhos dele, um indício de que eu não precisava dele. Ele não dizia isso claramente, mas comecei a perceber na forma como se comportava comigo. Ele se mostrava sempre atento ao que eu deixava de dizer, às noites em que eu trabalhava até tarde ou aos compromissos que surgiam em cima da hora. E aos poucos, o que ele não sabia se transformava em uma angústia particular, que ele carregava como se fosse uma ferida aberta. Eu via isso em seus gestos mais simples, nos suspiros contidos, nos olhares que ele desviava. O Pedro que antes se orgulhava de mim agora parecia olhar para mim com uma mistura de desconfiança e ressentimento, como se minha própria existência fosse uma lembrança do que ele julgava ser incapaz de alcançar. As conversas começaram a mudar de tom. Ele insistia em detalhes banais, buscando sempre algum defeito, alguma falha que justificasse suas inseguranças. Se eu estava cansada após um longo dia, ele sugeria que eu não precisava exagerar tanto, que talvez eu devesse focar mais no casamento e menos na carreira. Eu sorria e evitava qualquer confronto, porque achava que ele precisava desse espaço para desabafar, que um dia ele entenderia o que eu estava tentando fazer. Mas o descontentamento dele apenas aumentava. O Pedro que eu conheci, o homem que dizia me admirar e me querer ao seu lado para crescer junto, havia se tornado alguém que parecia preso a um espelho quebrado, onde cada parte refletia um pedaço de sua própria insegurança. Com o tempo, surgiu outro nome em nossas conversas. Ana Clara era mencionada casualmente, como se fosse um detalhe. No início, eu não pensei muito nisso, ela era a chefe direta dele, uma presença natural no dia a dia dele. Mas Pedro começou a falar dela com uma admiração que eu não via há muito tempo. Ele dizia que ela era forte, que sabia como liderar, e não tinha medo de assumir riscos. Eu ouvia esses comentários e fingia que não me incomodavam, mas, por dentro, algo se retorcia. Será que eu havia me tornado tão invisível para ele, a ponto de ele procurar em outra pessoa o que já não via em mim? As ausências dele começaram a se tornar mais frequentes. Ele chegava tarde, e,
Quando eu perguntava, a resposta era sempre vaga. Algo sobre uma reunião que se estendeu, um projeto urgente, um evento que ele não podia perder. Eu me recusava a suspeitar. Talvez por medo, talvez por orgulho, eu mantinha uma fachada serena, fingindo que tudo estava sob controle. Mas, nas noites em que eu estava sozinha, não conseguia evitar os pensamentos que insistiam em me atormentar. Pedro estava presente apenas fisicamente, mas sua mente parecia vagar por outro lugar, e eu temia saber exatamente onde. Em um ponto, começou a parecer que éramos dois estranhos dividindo o mesmo teto, mantendo as aparências para nós mesmos, como se o casamento fosse um acordo tácito de que continuaríamos juntos, mesmo sem qualquer laço real. Lembro-me de uma noite específica, quando Pedro chegou em casa e nem sequer me olhou. Eu estava no sofá, esperando por ele, pronta para conversar, para tentar entender o que se passava. Ele entrou, fez um gesto seco com a cabeça, e foi direto para o quarto, murmurando algo sobre ter sido um dia longo. Eu fiquei ali, sentada, olhando para a porta fechada, e percebi que talvez estivéssemos além do ponto de retorno. Era um casamento de aparências. E, ironicamente, ele não sabia nem metade do que acontecia no meu dia a dia. Eu sabia que algo estava prestes a mudar, mas nunca imaginei o quanto. Pedro entrou pela porta, uma expressão que mesclava tensão e determinação em seu rosto. Já não era mais o Pedro hesitante, inseguro. Era outro homem, alguém decidido, com algo pesado na mente. Ele mal me olhou antes de anunciar: precisamos conversar. Minha primeira reação foi aquele frio na espinha, aquele pressentimento que, quando vem, sabemos que a tempestade não está longe. Suspirei e me preparei para ouvir o que ele tinha a dizer, embora algo dentro de mim já tivesse uma ideia do que estava por vir. Sentamo-nos no sofá, e o ambiente parecia sufocante. Ele começou de maneira vaga, uma introdução estranha, justificando que estava se sentindo preso e que as coisas mudaram. Eu me mantive em silêncio, apenas observando-o, notando os detalhes. O desviar de olhos, o leve tremor nas mãos, a hesitação em encontrar meu olhar. Pedro sempre fora um homem orgulhoso, mas ali estava ele, desmontado e exposto. Então, como se finalmente reunisse a coragem, ele soltou a bomba. Eu estou apaixonado por outra pessoa. Eu me recostei no sofá, absorvendo aquelas palavras, enquanto ele esperava uma reação que eu não daria. Permaneci em silêncio, sem desviar o olhar. Acho que ele esperava que eu gritasse, que chorasse, que caísse em prantos, mas tudo o que sentia naquele momento era uma calma estranha. Ele percebeu minha falta de reação e se remexeu no sofá, um pouco desconcertado, mas logo prosseguiu, como se precisasse tirar tudo aquilo de dentro de uma vez só. É a Ana Clara. Eu sinto que, com ela, finalmente tenho o reconhecimento que mereço. Ela me vê, Tamires. Me vê do jeito que você nunca viu. E, sinceramente, eu não posso mais fingir que estou satisfeito com isso aqui. Eu quero alguém que me admire, que me apoie, e você simplesmente não é essa pessoa. Eu observava o rosto dele se contorcendo em justificativas que, para mim, soavam mais como desculpas. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para me machucar, como se ele quisesse que eu sentisse o que ele acreditava ter sentido por tanto tempo: insuficiência. Pedro precisava de uma razão para se convencer de que estava certo, de que aquilo era justificável. Eu conseguia ver essa tentativa desesperada de transferir a culpa, de se enxergar como vítima de um casamento onde, supostamente, ele era o lado frágil e incompreendido. E, então, ele lançou a frase que me fez entender até onde ele estava disposto a ir: eu não quero ficar com uma mulher qualquer, Tamires. Eu quero alguém à minha altura. Essas palavras ressoaram dentro de mim, como se ecoassem por cada parede da nossa casa. Engoli seco, mas continuei impassível. Ele não sabia, claro. Nunca soube onde realmente eu estava. Para Pedro, eu era apenas a esposa quieta, a mulher reservada que tentava segurar o casamento enquanto ele avançava em sua grande carreira. Para ele, eu era qualquer uma. E eu permiti que ele pensasse assim. Talvez fosse melhor para ambos. Mas ouvir isso saindo de sua boca, que eu era uma mulher qualquer, despertou algo que eu nem sabia que existia em mim.
Ele esperou por uma resposta, por uma reação qualquer que justificasse seu discurso. Mas tudo o que fiz foi me inclinar um pouco para a frente, colocar as mãos sobre o joelho e responder com um simples ok. Ele piscou, atônito, como se esperasse outra coisa. Aparentemente, a calma dele não era parte do plano. Era quase engraçado vê-lo ali, estupefato, sem saber como reagir à minha tranquilidade. Ok? Ele repetiu, a incredulidade em cada sílaba. É só isso? Você nem vai tentar? Nem vai querer conversar sobre isso? Não. Respondi, sem qualquer hesitação. Se é isso que você quer, Pedro, então faça. Vá em frente. Um silêncio pesado caiu entre nós. Eu podia sentir que ele tentava entender minha reação, talvez se perguntando onde estava a mulher que ele esperava ver devastada, implorando para ele ficar. Mas eu não sentia nada disso. Havia algo estranho e revigorante em não reagir como ele queria. Era como se, naquele instante, eu assumisse o controle, tomando o que restava de mim e deixando para ele a decisão que, em breve, ele entenderia. Você sempre foi fria, Tamires. Ele murmurou, quase em um sussurro. Você nunca me deu o que eu precisava. Talvez seja melhor assim. Aquele último suspiro me trouxe uma estranha sensação de paz. Ele se levantou, foi para o quarto, e começou a recolher algumas coisas em uma pequena mala. Eu permaneci na sala, sozinha, ouvindo os sons dos cabides batendo no guarda-roupa, o zíper de sua mala subindo, o som abafado de passos decididos. Ele saiu do quarto, olhou para mim uma última vez, e, com uma breve despedida, deixou a casa. Senti a porta se fechar e a quietude preencher cada canto. Eu sabia que aquela não era uma despedida definitiva, porque havia uma parte de Pedro que, mesmo sem saber, continuaria em meu controle. Ele podia não saber, mas havia acabado de entregar o próprio destino nas minhas mãos, e eu tinha mais poder sobre ele do que ele poderia imaginar. Esperei um tempo antes de ir até o quarto. Lá, vi as marcas deixadas pela sua pressa, os cabides vazios, o espelho onde ele havia se olhado antes de sair, talvez para se convencer de que havia feito a coisa certa. Olhei para mim mesma naquele mesmo espelho e deixei um sorriso leve escapar. Naquele momento, soube que ele não tinha a menor ideia do que o aguardava. Estava pronta. O dia do encontro com Pedro e Ana Clara chegou com uma clareza que eu só posso descrever como fria. O escritório, geralmente movimentado e cheio de vida, parecia estar me esperando, em silêncio, para que cada detalhe do plano se encaixasse. Eu entrei no prédio cedo, cumprimentando algumas pessoas com um sorriso discreto, os olhos fixos na porta de vidro da sala de reuniões. Os corredores, os rostos conhecidos e o cheiro de café no ar eram confortavelmente familiares. Mas naquele dia, tudo parecia estar revestido de uma intensidade silenciosa, como se eu estivesse prestes a redefinir o que significava o poder que eu exercia naquele lugar. Poucos minutos antes da reunião, sentei-me na mesa da sala e organizei meus papéis, ajustando cada item com calma, preparando o terreno para o que estava por vir. Enquanto eu respirava fundo e absorvia cada segundo, a porta se abriu e Pedro entrou, seguido por Ana Clara. Ela, ao contrário dele, exibia um sorriso confiante, um ar de vitória, como se estivesse prestes a participar de uma conquista compartilhada. Mas Pedro estava inquieto. Havia uma hesitação nos olhos dele que eu conhecia bem, uma insegurança que, ali, parecia desprotegida, à mostra. Bom dia. Comecei, sem dar espaço para o sorriso de Ana Clara se alongar demais. Obrigada por estarem aqui. Fiz questão de olhar diretamente para ela ao falar, mantendo meu olhar firme, ainda que tranquilo. Era uma apresentação formal, uma cortesia que ela ainda não entendia o significado, mas que logo descobriria. Pedi que se sentassem, observando o desconforto de Pedro, esperei que ele e Ana Clara acomodassem suas pastas e olhares para mim, impacientes por entender o propósito daquela reunião. Imagino que vocês estejam curiosos sobre o motivo desse encontro. Eu disse, enquanto fechava minha agenda. Recentemente, recebemos algumas queixas no setor de ética da empresa. Questões delicadas, especialmente quando envolvem condutas entre funcionários.
O rosto de Ana Clara começou a se transformar, aquela confiança inicial foi substituída por uma linha rígida nos lábios, e ela desviou os olhos rapidamente, como se de repente compreendesse que o cenário que ela imaginara estava prestes a mudar de direção. Pedro olhava fixamente para as próprias mãos, sem ousar me encarar. Acredito que ele já começava a sentir o peso do que estava por vir, mas ainda tentava se convencer de que tinha algum controle sobre a situação. Respirei fundo, deixando o silêncio entre nós se intensificar antes de prosseguir. Era uma espécie de dança, um movimento meu, uma reação deles. Eu gostaria de falar um pouco sobre ética e respeito no ambiente de trabalho. Continuei, mantendo o tom suave e comedidamente formal. Somos uma empresa que valoriza a transparência, e espero que todos aqui saibam o quanto isso é importante para mim. Fiz uma pausa, observando o rosto de Pedro se contorcer em uma mistura de surpresa e inquietação. A cada palavra, o rosto de Ana Clara perdia mais da cor e da confiança que ela ostentava. Com a voz firme, mas carregada de uma calma que eu sabia ser quase cruel, finalizei. Ana Clara, Pedro, vocês estão cientes de que relacionamentos não profissionais, quando mal conduzidos, podem comprometer a reputação e o funcionamento de uma equipe, correto? Os olhos dela me encararam, vazios de qualquer expressão além de um pânico contido. O sorriso que eu guardei para esse momento emergiu, calculado, quase compassivo. Sabe, Ana Clara. Continuei, inclinando-me ligeiramente sobre a mesa. O que você talvez não saiba é que sou, tecnicamente, sua chefe. O silêncio na sala foi esmagador. Vi o olhar de Pedro se encher de uma surpresa que beirava o horror, enquanto ele processava as palavras que eu acabara de dizer. Ana Clara piscava, como se tentasse entender se havia escutado corretamente, mas ali não havia espaço para dúvida. Isso é uma piada, certo? Ana Clara finalmente balbuciou, com uma risada nervosa que logo desapareceu quando viu meu rosto impassível. Lamento decepcioná-la. Respondi, mantendo o tom seco e profissional. E, sendo sua chefe, tenho a responsabilidade de garantir que os padrões de comportamento sejam cumpridos. Não só pela sua posição, Ana Clara, mas também pela conduta do Pedro. A partir de hoje, ambos estão dispensados dos cargos. Aquele foi o momento exato em que a realidade finalmente os alcançou. Pedro abriu a boca, tentando encontrar palavras, mas tudo o que saiu foi um murmúrio incrédulo. Ele olhou para Ana Clara, e ela para ele, em um jogo desesperado de olhares que buscavam explicações onde não havia. Eu permaneci sentada, observando a destruição silenciosa que eu havia planejado, aguardando o momento em que Pedro perceberia o tamanho do erro que cometeu. E ele percebeu. Tamires. Ele sussurrou, a voz vacilante, sem conseguir completar a frase. Ele parecia um garoto perdido, tentando entender como havia perdido tudo em questão de minutos. Ana Clara, em contrapartida, parecia engolir em seco, atônita e pálida, como se todo o seu futuro tivesse sido roubado em um golpe. Vocês podem deixar suas credenciais e sair agora. Completei, mantendo o olhar firme. Não havia mais nada a ser dito. O silêncio entre nós não era mais apenas uma pausa, era o peso de tudo o que Pedro e Ana Clara haviam perdido, e daquilo que, finalmente, eu havia recuperado. Eles se levantaram, desajeitados, os passos pesados, arrastando-se em direção à porta. Pedro olhou para trás uma última vez, talvez em busca de alguma compaixão, algum resquício do passado. Mas tudo o que ele encontrou foi uma mulher que ele nunca teve a chance de conhecer verdadeiramente, porque a subestimou. Observando-o sair, senti uma liberdade nova, o fechamento de um ciclo. Quando a porta se fechou atrás de Pedro e Ana Clara, senti uma paz inesperada. Era como se eu tivesse me libertado de uma sombra silenciosa que há muito tempo ofuscava minha vida, um peso que eu carregava sem sequer perceber. O escritório, com suas paredes de vidro e ar limpo, agora parecia um espaço de possibilidades infinitas. A vida que construíra até aquele momento se revelava completamente nova, renovada. Mas o silêncio que ficou para trás foi preenchido pelas lembranças e consequências da escolha de cada um. Pedro, meu ex-marido, estava em completo desamparo. Depois de anos tentando se provar como homem de valor e de ambição,
ele finalmente confrontou sua própria fraqueza. Tentei não pensar em como ele se sentia. Ele fizera suas escolhas, se iludira com uma paixão fabricada e agora estava pagando o preço de seu orgulho. Logo depois que saiu da empresa, soube que ele tentou se recolocar em outra companhia, mas o mercado para alguém com um histórico de escândalo ético era implacável. Pedro havia caído em sua própria armadilha. A última notícia que tive foi que ele voltará a morar com a mãe, um retorno humilhante para o homem que, um dia, se achou grande demais para caminhar ao meu lado. Ana Clara, por sua vez, sumiu do meu radar rapidamente. Para alguém que valorizava a própria reputação mais do que qualquer outra coisa, a demissão pública e o fim da relação com Pedro foram suficientes para empurrá-la ao esquecimento. Ela tentou contato, quis conversar, talvez para implorar por uma segunda chance ou justificar suas escolhas. Não dei esse prazer a ela. Imaginei que, para uma pessoa como Ana Clara, a falta de respostas fosse a punição mais devastadora de todas. E deixei que ela lidasse com o vazio que havia construído. Quanto a mim, o recomeço foi silencioso e tranquilo, mas extraordinário. Cada passo que dei parecia diferente, como se eu estivesse caminhando por uma nova estrada, livre de expectativas alheias e livre das amarras de um relacionamento onde eu me sentia constantemente anulada. Comecei a investir mais tempo em coisas que havia deixado de lado, pequenas paixões que por tanto tempo ficaram escondidas na rotina. A vida tomou um ritmo novo, e eu me reencontrei. No trabalho, as pessoas me olhavam de maneira diferente agora. A notícia da demissão de Pedro e Ana Clara havia circulado de forma discreta, mas todos ali sabiam a história. Eu senti um respeito renovado dos meus colegas, como se, finalmente, a máscara de Tamires como uma esposa e profissional discreta tivesse sido tirada, revelando uma força que muitos subestimaram. Meu cargo continuava o mesmo, mas eu sabia que, em breve, meu espaço dentro da empresa se expandiria. E dessa vez, ninguém me colocaria como um papel coadjuvante. Meses depois, um colega e eu começamos a compartilhar almoços casuais e algumas conversas mais leves. Ele era alguém com quem eu nunca imaginei que teria uma amizade, quanto mais algo além disso. Mas, aos poucos, fomos nos aproximando de uma forma natural, sem pressa. Pela primeira vez, eu permiti que alguém conhecesse minha verdadeira história sem reservas, e isso trouxe um frescor, um sentimento de confiança que eu não sabia mais ser capaz de construir. Ele me ouvia sem julgar, compreendendo meus silêncios, respeitando o meu espaço. Era um relacionamento baseado no respeito mútuo, diferente de qualquer coisa que já tivesse experimentado. E, então, um dia, enquanto caminhávamos juntos, ele virou para mim e disse, com um sorriso que parecia honesto e sem pretensão: "Eu admiro muito quem você é, Tamires. Tudo o que você representa." Essas palavras, vindas de alguém que sabia tanto de mim, trouxeram uma paz que eu jamais havia sentido antes. Não era uma admiração forçada ou um orgulho falso, mas uma aceitação completa de quem eu era. Esse reconhecimento era tudo o que eu sempre quis. Ao final de tudo, senti que havia encontrado a mulher que, por muito tempo, eu deixei em segundo plano, apagada para proteger alguém que jamais se deu o trabalho de me enxergar. Agora, Tamires estava de volta. Meses depois de deixar para trás os traços de minha antiga vida, eu me sentia renovada, leve, focada no presente. Foi nesse período que conheci Rafael, um empresário bem-sucedido que, de início, me causou uma estranha curiosidade. Ele tinha uma presença marcante, mas sem as extravagâncias que eu havia aprendido a desprezar em outros. Rafael era sereno e autêntico, com um jeito discreto, que observava mais do que falava. Conhecemo-nos em um evento de negócios, onde trocamos apenas algumas palavras formais. No entanto, algo naquele primeiro encontro deixou um impacto sutil, uma marca que eu, inicialmente, preferi ignorar. Os dias seguintes trouxeram algumas surpresas. Uma ligação aqui, um convite ali. Rafael, ao contrário de tudo o que eu esperava, foi direto e sincero, abordando-me com uma clareza que eu nunca tinha visto antes. Ele não estava tentando me impressionar com títulos ou conquistas, mas, sim, com o respeito que demonstrava em cada palavra, em cada gesto. Nosso primeiro jantar foi leve e confortável. Ele queria saber quem eu era, queria ouvir minha história sem pressa, e, surpreendentemente, eu quis contar.
Rafael era diferente. Não era um homem em busca de conquistas vazias, era alguém que, com cada gesto, me mostrava o quanto estava disposto a me conhecer e me respeitar. Ele não ocultava suas intenções, mas também não pressionava. Foi como uma dança lenta, onde eu fui encontrando, aos poucos, o conforto de ser eu mesma, sem as reservas que a vida me ensinara a construir. A sinceridade dele era desarmadora. Ele ria das minhas histórias, perguntava mais, e não parecia se incomodar com a intensidade de minha jornada. Conforme os meses passavam, Rafael me fez redescobrir a leveza de um relacionamento construído sobre uma base verdadeira. Ele era transparente, mas nunca invasivo. Quando compartilhei algumas das partes mais sombrias da minha vida, ele ouviu com respeito, sem tentar intervir ou julgar. E, mesmo sabendo que eu vinha de uma experiência amarga, nunca hesitou em se mostrar vulnerável também, dividindo suas próprias inseguranças e medos. Nossa conexão se aprofundou em uma confiança mútua, um respeito pelo passado de cada um. Certa noite, enquanto estávamos em um restaurante com vista para a cidade iluminada, Rafael segurou minha mão e, com um olhar firme, disse: "Tamires, eu sei que as coisas em sua vida não foram fáceis, mas quero que saiba que, com você, eu vejo a possibilidade de algo verdadeiro, algo que vale a pena construir." As palavras dele eram como um bálsamo para as feridas que eu pensava ainda carregar. Rafael não queria uma conquista, ele queria uma parceria, uma mulher com quem pudesse dividir sua vida, um recomeço ao meu lado. E eu, pela primeira vez, me permiti acreditar que esse recomeço era possível. Ao lado de Rafael, senti a esperança de uma nova história, construída com sinceridade, paciência e o respeito que ambos merecíamos. Assim, entreguei-me ao amor, sem reservas, disposta a deixar o passado para trás e a seguir em frente com ele, finalmente pronta para viver tudo o que a vida ainda tinha a oferecer. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!